Bom dia a todos. Consegui acordar, né? André Esteves e o Haddad conseguiram me fazer acordar antes das 7, né? Estamos aqui para o segundo dia de debates, promovido pelo BTG Pactual. Hoje, com o candidato a vice-presidente da República, Fernando Haddad, né? Vocês sabem, o candidato fala 10 minutos, depois nós temos 10 minutos de entrevista, de conversa, e mais 10 para o candidato encerrar. Bem-vindo, candidato Fernando Haddad, a palavra é sua. O senhor que sabe. Muito bom dia a todos e a todas. Reinaldo, muito prazer em estar contigo. Queria cumprimentar o ministro Jobim, cumprimentar os dirigentes do BTG pela iniciativa. Bom, nós estamos num momento crucial da vida nacional. Eu sou daqueles que considera que os fundamentos da economia brasileira exigem alguma preocupação, mas o Brasil é suficientemente grande e importante para responder a estímulos corretos, recobrar a confiança dos investidores e definir uma rota de desenvolvimento sustentável com inclusão, com ampliação do mercado de consumo de massa, com expansão do crédito para as famílias e para os empreendedores, com ampliação das oportunidades educacionais, sobretudo a educação profissional e a educação superior, que alavancam o desenvolvimento. Do meu ponto de vista, como ex-ministro da educação e crédito são duas ferramentas indispensáveis para o combate às desigualdades que marcam a história do país. E eu fico preocupado, ao ler o noticiário, com alguns dogmas que vão se criando em torno de falsas questões. E é sobre elas que eu gostaria de dedicar esses primeiros minutos. Muitas vezes você se opõe a uma medida governamental e corre o risco de emitir um sinal que é a antítese do que foi proposto, como se você estivesse defendendo o contrário daquela medida, né? Então, vou fazer referência específica à questão do teto de gastos que o governo aprovou. Às vezes eu vou conversar com as pessoas de mercado e as pessoas falam, não, vocês vão revogar o teto de gastos e abraçar a irresponsabilidade fiscal? Eu não conheço nenhum país do mundo que tenha aprovado um teto de gastos. Considero inexequível, por 10 anos, que é o prazo da emenda constitucional, aplicar essa medida. Isso está criando uma série de desordens no setor público que vão se agravar se os gastos primários forem congelados por 10 ou 20 anos. E nós defendemos, olhando a experiência internacional, que nós sim devemos adotar uma política fiscal robusta, que foi a marca dos governos Lula. Durante todo o período que nós governamos, nós fomos recordistas em superávit primário, um crescimento sustentável de 4% do PIB, queda da dívida líquida, estabilidade com pequena queda da dívida bruta, enfim, nenhum problema no horizonte do ponto de vista da rigidez fiscal, do aumento do crédito para empresas e famílias. Ou seja, o teto de gasto não é compromisso com a responsabilidade fiscal, do meu ponto de vista. É uma ingenuidade política. Vocês viram que o teto de gasto não inibiu nenhuma das pautas-bomba que estão no Congresso Nacional. Nós estamos, nesse momento, discutindo um reajuste de 16% contra uma inflação de 4% para o Judiciário. Então, o que nós temos que fazer, na verdade, é desarmar o que começou a acontecer, sobretudo em 2015, para desestabilizar o governo. Nós temos que desmontar essa agenda e colocar uma outra no lugar. Essa outra no lugar passa pelo quê? Passa por uma reforma tributária, e eu entendo que nós conseguimos desenvolver a tecnologia que vai nos permitir
migrar desse sistema tributário caótico para um sistema mais justo, mais racional. Isso foi desenvolvido pelo Bernard Api e pelo Nelson Machado ao longo dos últimos 2 anos, prevê algumas cláusulas importantes, alguns compromissos importantes, aos quais nós acrescentamos outros, garantir que os entes federados não terão perda real de receita, garantir carga tributária líquida estável ao longo da transição e migrar para um imposto de valor agregado, diferindo os efeitos no tempo, diminuindo as alíquotas dos impostos, vamos dizer, ruins, e gradualmente aumentando a alíquota do imposto mais racional, para eliminar toda essa ordem de penduricalhos das nossas legislações estaduais, municipais e federal em torno dos tributos. Incidir sobre renda e patrimônio para mudar um pouco a composição da carga tributária, que recai sobre os mais pobres, endereçar o tema da reforma previdenciária, não como fez o governo, mas a nossa proposta é, o ano que vem, tratar dos regimes próprios de previdência, em primeiro lugar. Na nossa opinião, o problema mais urgente, que vai contar com o apoio de prefeitos e governadores, vai contar com a compreensão de servidores que não estão recebendo sequer o seu salário, portanto, é uma agenda que interessa a todos, afeta a vida de 7, 8 milhões de brasileiros, e não de 100, 120 milhões, como as reformas pretendidas pelo governo Temer fizeram, mas é uma agenda exequível do ponto de vista político, sensata do ponto de vista social, e que dá sustentabilidade para o nosso programa de governo. Quando me perguntam sobre reforma previdenciária, eu sempre lembro, mas o Lula fez uma reforma previdenciária, a Dilma fez uma reforma previdenciária, o Fernando Henrique fez uma reforma previdenciária. A questão não é ter compromisso com as contas públicas, a questão é a forma de fazer, sobre quem vai recair os sacrifícios exigidos, e do nosso ponto de vista a gente tem um posicionamento sobre isso, temos clareza sobre isso, né? Então nós vamos endereçar essas questões, pretendemos fazer uma conversa muito franca com o sistema bancário sobre a questão dos spreads, estamos dispostos a discutir o assunto, mas temos um posicionamento bastante rígido em relação a isso, de que esse tema vai ser enfrentado. Nós não podemos continuar convivendo com essas taxas para o tomador final, né, sem justificativa. Antigamente se achava que a Selic era o fantasma que inibia a queda dos spreads. Nós estamos com uma Selic na casa dos 3% real, ou até menos, e os spreads não caem. Com uma recente reportagem da The Economist diz ali que os bancos brasileiros são os únicos que ganham na recessão e na expansão, sem nenhuma afetação. Então, não é questão de caça às bruxas nem nada disso, é questão de ter um sistema de crédito. A pessoa com talento, sem renda, tem que ter acesso a crédito. Se a gente investir em educação e não investir em sistema de crédito, nós não vamos conciliar o desejo de fazer a propriedade e a riqueza mudar de mãos de acordo com o talento e a disposição de cada um ao trabalho e à inovação. Então, são regras básicas, civilizatórias, que nós precisamos fazer chegar ao Brasil. Não tem condições da gente continuar vivendo nessa ordem de coisas. Então, nós vamos endereçar reformas importantes, mas o problema é o compromisso das reformas e a linha política que vai ser adotada. Então, nós divulgamos essas iniciativas que vão ser tomadas. Nós entendemos que o próximo presidente não sairá com a força imaginada das urnas, como se supõe. Nós vamos ter que construir uma agenda comum, vamos ter que construir uma agenda de Estado, inclusive, com a oposição, qualquer que seja ela. E, na minha opinião, se nós formos bem-sucedidos nessa agenda de Estado, a economia vai reagir muito prontamente. Eu não acredito que nós tenhamos problemas insuperáveis no curto prazo. Eu acho que fazendo uma agenda bem feita, o investimento volta, a carteira de projetos, nós estamos fazendo uma avaliação criteriosa de toda a carteira de projetos disponíveis,
né? E mapeando, classificando esses projetos para saber quais podem sair do papel imediatamente para alavancar geração de empregos, investimentos, parcerias, nenhum problema com isso, abertura para joint ventures, inclusive com outros países, teríamos condições de fazer isso imediatamente na área de energia, na área de petróleo e gás, nenhum problema, nenhum preconceito em relação a isso, mas temos uma carteira que está estagnada, que está parada por falta de confiança, por falta de iniciativa. Isso, sim, o próximo governo teria condição de iniciar imediatamente. Termino dizendo o seguinte, acabou meu tempo, o presidente Lula é uma liderança que já testada, né, que sabe conduzir a economia, sabe conduzir uma agenda social, uma pessoa que tem todas as qualidades para liderar um processo de recuperação do nosso país, tanto do ponto de vista econômico, quanto social, quanto institucional. E eu tenho certeza que, sob a sua liderança, nós vamos conseguir endereçar esse conjunto de medidas num prazo bastante exíguo para que os investidores, as famílias, os consumidores, os cidadãos reajam no curto prazo a essas iniciativas e a gente recupere um ambiente de desenvolvimento social. Muito obrigado. Vamos lá, então, candidato, para os nossos 20 minutos. E depois, se a gente conseguir organizar o tempo direitinho, tem umas perguntas da plateia aqui, a gente pode fazer um ping-pong rápido, até porque depois o senhor tem mais 10 minutos para corrigir determinadas coisas ou para precisar determinados pensamentos. Eu fico numa posição bem sui generis aqui, e vou ser muito rápido a respeito, porque o senhor é estrela, porque eu sou, talvez, se houver 10 não esquerdistas que acham que o Lula foi condenado sem prova, eu estou entre eles, né? E tenho escrito sobre isso, pagado um preço altíssimo por isso, né? Foi condenado sem prova. Para ser rápido, a denúncia do Ministério Público diz uma coisa, ao dar a sentença, o Sérgio Moro ignorou a denúncia e disse por escrito que a denúncia do Ministério Público não embasava a condenação. Deve ser um dos casos únicos na história em que o Ministério Público denuncia uma coisa e o juiz condena por outra. Portanto, condenado sem prova. Isso não quer dizer que eu acho que o Lula seja inocente, eu não estou entrando nesse mérito. Para o Estado de Direito, interessa a prova. A prova não existe. Mas nós temos uma situação de fato, ele está condenado em segunda instância, ele vai ter a sua candidatura rejeitada pelo Tribunal Superior Eleitoral, ele não será candidato. Isso aqui não é uma previsão de mãe de Ná, é uma situação de fato, e, portanto, o candidato à presidência, eu entendo, e o mundo entende, será o senhor. E aí a pergunta é evidente, é uma das perguntas que vem da plateia, é minha também. É possível, se o senhor se elege presidente, na circunstância criada pelo PT, onde é proibido dizer que o Lula não é candidato, o senhor vai ser presidente da República atendendo às determinações de alguém que está recluso, que está na cadeia, poderia estar no paraíso, não interessa, não é? Mas será alguém que estará num lugar, uma espécie de quase um ente de razão, dizendo o que o senhor deve fazer, é isso? Ou o senhor vai ter autonomia e, portanto, o senhor, no governo, não será Lula? Porque na urna é a campanha que o PT vem fazendo. No governo, o senhor vai obedecer, a palavra é essa, aos desígnios do Lula? Olha, Reinaldo, em primeiro lugar, eu fico muito feliz de uma pessoa, nesse caso, insuspeita, porque você ideologicamente se posiciona com muita clareza, venha a público, com todos os riscos que você assumiu, e eu acompanho isso nas redes sociais, declarar que o Lula está fora da corrida presidencial. Se ficar fora da corrida presidencial é por um casuísmo. Ou seja, nós estamos aqui na presença de um jornalista com reputação diante dos senhores, dizer o seguinte: se o Lula não concorrer a presidente, é um casuísmo. Porque se ele não fosse condenado nesse processo, e aqui independe
do julgamento pessoal que qualquer um de nós faça sobre ele, se ele não fosse condenado nesse processo, ele seria o candidato sem nenhuma discussão. Hoje nós temos uma controvérsia, existe um dispositivo da lei da ficha limpa que nos dá ainda uma possibilidade de questionamento, tem uma previsão ali na lei da ficha limpa de um recurso, de um último recurso, e eu penso que o Partido dos Trabalhadores não tem que fazer avaliação de sucesso, se é alto ou baixo. Tem que exaurir todas as prerrogativas que a lei oferece para garantir a presença do presidente Lula, que é a pessoa em quem o povo quer votar. Eu sou advogado do Lula e estou trabalhando especificamente no registro da sua candidatura. Eu só trabalho com esse assunto do ponto de vista jurídico. Tem lá uma equipe de advogados que vai explorar todas as possibilidades para garantir a presença dele na corrida presidencial. Então, eu vou lutar para isso, porque eu penso que mais da metade da população quer que isso aconteça. Mas o senhor sabe que são remotíssimas as chances. São difíceis, a nossa situação é muito difícil. Mas nós não vamos facilitar a vida dos nossos adversários jogando a toalha. Nós vamos explorar, e a determinação do Lula é explorar todas as possibilidades em função do casuísmo com que ele foi tratado. Não é correto tratar uma pessoa dessa maneira. Candidato, eu acho que o partido faz o seu jogo e está certo, e tem os recursos, recorra, a justiça oferece, perfeito. Mas a pergunta, vou responder a tua pergunta é, eu entendi. Se o senhor for eleito, ele consegue governar o país, ainda que em parceria da cadeia? Por exemplo, uma divergência entre o senhor e ele já aconteceu, eu me lembro. Vale a sua opinião, se eleito, ou vale a opinião dele? Então, vamos responder hipoteticamente, porque eu estou aqui na condição de candidato a vice-presidente e desejo, do fundo da minha alma, que o Lula seja o candidato a presidente, porque ele vai ganhar e vai resgatar o país. Mas vou responder por hipótese. Olha, se eu ouvir uma coisa reiteradamente ao longo dos mandatos da Dilma, é que ela não conversava com o Lula, não ouvia o Lula. Os empresários iam procurar o Lula pedindo para o Lula falar com a Dilma sobre determinados aspectos, porque queriam que o Lula desse uma orientação nessa ou naquela direção. Eu estou aqui na frente de vários empresários que fizeram isso. Foram ao Instituto Lula pedir uma abertura maior de... Agora, o que eu penso... Ela não ouvia nem você, né, Dade? Você tentava conversar com ela, ela não te ouvia também, né? Não. Mas digo assim, então, você vai criticar uma pessoa por ouvir o Lula, por não ouvir o Lula? Qual é o sentido disso? Qual que é a minha opinião? Governar o país, candidato, governar o país. Qual é a minha opinião a respeito? A minha opinião a respeito é a seguinte: eu acho que o que o Lula ensina mais do que a decisão, e isso eu falo sinceramente, porque eu trabalhei com ele durante 8 anos, é o método. O método de decisão é importante. Eu não acho que o Lula tem respostas para os problemas brasileiros de dentro de uma cela, de dentro de um gabinete, porque não foi assim que ele decidiu a vida toda. O Lula tem método de trabalho. O método de trabalho é o seguinte: eu não sei, eu não sou a pessoa que mais conhece o problema, por definição. Qualquer problema. Um presidente não é a pessoa que mais conhece o que quer que seja. O Lula vai ser seu Paulo Guedes? Saúde. Então, qual é o método Lula de construção de decisão? Ele chamava as partes interessadas. Estou aqui na presença de várias pessoas que colaboraram com o Lula, ou diretamente ou indiretamente, como empresário e tal. O Lula tinha um método de trabalho. Fala, bom, temos um problema aqui. Como é que nós vamos resolver esse problema? Alguém acha que saiu da cabeça do Lula o ProUni? Alguém acha que saiu da cabeça do Lula o crédito consignado? Alguém acha que saiu da cabeça do Lula a afetação de patrimônio para alavancar a construção civil? Isso não foi assim. Os problemas chegavam à mesa dele e ele tinha um método de decisão que envolvia uma oitiva enorme de pessoas. Quando o assunto estava mais maduro, ele tomava a decisão. Quando o assunto não estava mais maduro, a gente fazia rodadas e rodadas de decisão. Então, do meu ponto de vista,
todo dirigente, não estou falando de mim, não, todo dirigente devia compreender que um método de trabalho, de fazer política ouvindo as pessoas, ouvindo o movimento... Agora mesmo, veja só, o Minha Casa Minha Vida recebeu várias críticas de urbanistas, do movimento social. Então, quer dizer que o programa, ressalvados os seus méritos, que existem, recebeu críticas que precisam ser assimiladas. Qual foi a determinação que nós recebemos para compor o plano de governo no que diz respeito à moradia? Chamar os críticos do programa, reuni-los em torno de uma mesa, ouvi-los e verificar quais os aperfeiçoamentos necessários para torná-lo mais robusto. Então, de novo, eu não vejo o Lula como um oráculo. Eu acho que o Lula é uma liderança política que ensina muito a um processo de tomada de decisão com robustez. É uma pessoa sem preconceito, conversa com todo mundo, do mais pobre ao mais rico. Para ele, a opinião interessa. Ele é uma pessoa que tem método de trabalho. E por isso que ele saiu aprovado, não só pelas camadas mais pobres da população, que foram muito beneficiadas, mas eu via, o próprio empresariado aplaudiu o Lula pelo enfrentamento da crise de 2008, pela maneira como conduziu o seu governo, pela abertura em ouvir todos os setores da sociedade. Eu acho que isso é um paradigma que deveria ser respeitado. Candidato, há uma questão aí, e eu estou falando a partir da militância que o PT torna pública, que está começando a virar assim, uma espécie de paradoxo da legitimidade, né? Quer dizer, então, o PT tem dito muito que uma eleição sem o Lula perde legitimidade. Chegou-se a discutir, o senhor sabe disso, os setores minoritários, mas se discutiu isso, se o PT lançaria ou não candidato, participaria ou não da eleição, caso o Lula não pudesse disputar. E, felizmente, dada a importância que tem o partido, decidiu disputar a eleição. Se o senhor vencer a eleição, eu acho que o PT não vai alegar ilegitimidade da eleição, o senhor será o presidente legítimo. Aliás, qualquer um que seja eleito será o presidente legítimo. Se algum outro vencer, o PT reconhece a legitimidade dessa eleição, mesmo sem o Lula, mas aí não com o Fernando Haddad presidente? Olha, nós estamos... a gente quer o bem do país, todo mundo sabe que nós não aguentamos mais crise pela frente, o povo está sofrendo, né? E o PT não vai se furtar a apoiar medidas na direção correta, seja de que governo for, como não faz agora. Se o governo Temer oferecesse uma proposta na linha do que o PT entende, não teríamos nenhum problema em aprovar. Eu, como ministro da Educação, eu nunca tive um voto contrário do PSDB. Nós aprovamos 2 emendas constitucionais da educação, mais de 50 projetos de lei, e eu nunca tive um voto do PSDB contrário. O líder do PSDB nunca subiu na tribuna e falou, oriento contra. Isso nunca aconteceu, e eu passei 6 anos e meio como ministro da Educação. Então, eu sou da tese, era amigo do Paulo Renato, todo mundo sabe disso, eu sou da tese de que nós temos que estabilizar as instituições. Fernando Henrique tem muita simpatia pelo senhor. Eu por ele, mas o meu colega de universidade, decano do meu departamento, não tem nenhum problema. As relações pessoais têm que estar sempre preservadas, mas, sobretudo, institucionais. As nossas instituições estão muito esgarçadas. Agora, Reinaldo, você iniciou os trabalhos aqui dizendo que você foi a público dizer que, se o Lula não disputar, é por um casuísmo, uma sentença condenatória sem provas. Isso vai para os livros de história, não tem como a gente evitar essa questão. Então, se o PT não vai esquecer dos acertos, dos erros, não vai. Mas nós temos que dizer alto e bom som que, se isso vier a acontecer, terá sido um casuísmo. Eu acho, inclusive, que o PSDB fez um péssimo negócio. Porque o PSDB não fez o que cabe às pessoas honradas, que é defender a honra do adversário, como você fez. O senhor acha que, ao longo da história, o PT fez isso com seus adversários? A honra? Eu nunca vi eu nunca vi o partido institucionalmente. Agora, outro dia, eu estava na Globo News, num programa, acho que do Mário Sérgio Conte. Tinha acabado de sair uma acusação contra o Alckmin, envolvendo sei lá o quê.
nem me interessa. E eu disse a ele, antes dele me perguntar, eu disse a ele, olha, nós temos que ter a dignidade de defender a honra de um adversário, porque senão nós não vamos ter paz. Se eu sei que a pessoa é correta, só porque ela é adversária, eu vou deixar ela ir para a fogueira da opinião pública, sem defender, eu não estou cumprindo a minha obrigação de cidadão. E eu acrescentava, a honra é um atributo do indivíduo, mas é um patrimônio social. Nós sabemos que entre nós há pessoas honradas, é uma coisa que deve nos unir em torno desse valor. E aí ele me perguntou, você seria capaz de defender alguém do PSDB que está sendo acusado? Eu falei, seria. Eu trabalhei com Alckmin, eu, na minha função, prefeito do PT, ele, governador do PSDB, e eu digo para você, o testemunho, os empresários com quem eu convivo são os mesmos com quem ele convive. A gente interage com as mesmas pessoas. E quando a pessoa tem uma reputação questionável, você fica sabendo. O empresário faz chegar ao teu conhecimento. Tal fulano ali não é muito sério, tem pinta de sério, mas não é muito sério. Às vezes não te apresenta prova, não fala de nenhum caso específico, mas faz chegar ao teu conhecimento isso. Então, na campanha eleitoral, eu, na condição de candidato a vice-presidente, se me perguntarem sobre o Alckmin, eu vou dizer. Eu vou dizer a verdade. Falar, em 4 anos de convivência, eu nunca vi um empresário sequer sugerir uma conduta equivocada do Alckmin. Eu acho que é assim que se constrói um país. Candidato, não vai acontecer, é claro, porque o senhor estará no segundo turno, evidentemente. Mas, caso não esteja, um segundo turno entre Alckmin e Bolsonaro, o senhor recomenda que o PT apoie o voto no PSDB? Não vai acontecer, eu sei, mas por hipótese. Porque, veja, o senhor também está aqui, o senhor também não será candidato, é o Lula, está aqui por hipótese. Então, eu estou por hipótese. Né? O PT recomenda o voto no PSDB? Olha, eu não sei o que o PT vai fazer nesse caso, porque seria um pesadelo. Seria, mas muito vamos lá. grande. Pelo menos uma parte é um pesadelo. O seu voto, então? O que eu acho é o seguinte, o PT e o PSDB, aqui em São Paulo mesmo, tiveram episódios muito interessantes. Em 98, por exemplo, a Marta era candidata, quase foi para o segundo turno. Foi o Covas. A Marta declarou apoio no Covas. E não integrou o governo. Foi a Marta, né? Não foi o PT. E não integrou o governo Covas. Não, foi muita gente do PT. E não integramos o governo Covas. 2 anos depois, tivemos a recíproca. A Marta foi para o segundo turno e, como era o mesmo adversário, o Covas retribuiu. Né? E a Marta foi eleita em 2000 com o apoio do PSDB. Então, nós não podemos... Agora, eu entendi que pode rolar. Vocês entenderam isso também? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o PT não tem esse preconceito. Agora, você está tratando numa situação, primeiro, a situação do Lula, nós não vamos abdicar do Lula. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, quase como uma previsão. O Lula vai voltar a ser presidente da República. Você acha, companheiro, mesmo? Vai voltar. Vai voltar a ser presidente da República. Eu digo isso com a maior convicção. Porque, para se fazer justiça em relação ao que aconteceu com ele, esse retorno tem que acontecer. E vai acontecer. Nós vamos lutar para acontecer. Eu espero que isso aconteça, inclusive, para o bem do país. Então, é muito difícil responder a tua pergunta na conjuntura atual. Né? Mas, como você disse, é muito remota essa chance, porque tem uma gangorra entre os dois ali. Você viu que eu deixo uma saída sempre você sempre deixou tem sempre uma gangorra ali, porque o Alckmin só cresce às custas do Bolsonaro. É muito difícil ele crescer às custas dos votos de outros concorrentes. Candidato, tem uma frase do Talleyrand sobre os Bourbon que eu adoro, que ele diz, os Bourbon não aprendem nada nem esquecem nada. Né? Tem uma frase aqui, eu vou ler a frase para o senhor. Aspas. Eu não vou dar moleza para a imprensa, porque a imprensa pactuou com o meu golpe. É dito naquele português parecido com o búlgaro antigo. Hoje fingem que não participaram dele, mas não pensem que eu esqueci. Eu não esqueci, não. Eu sei perfeitamente como se deu os processos, a concordância dela também, como se deu os processos no Brasil. Eu sei a campanha misógina e machista que fizeram contra mim. Não vou dar moleza para a imprensa, falando aos jornalistas. Vocês são amigos.
Os donos dos órgãos para os quais vocês trabalham não são. O senhor deve imaginar de quem é essa frase? É da Dilma Rousseff. Eu pensei que pela gramática o senhor tivesse percebido. É um pouco de humor. O senhor diz que vai mexer com os marcos regulatórios dos meios de comunicação, nos moldes, a Constituição de fato prevê, de fato não foi regulamentado. Não sei que regulamentação o senhor tem, depois se o senhor quiser falar. Eu só quero saber, se o senhor criar um grupo de estudos para isso, a Dilma vai estar presente nesse grupo de estudos? Olha, eu acho até que a Dilma perdeu a oportunidade de mandar o projeto de lei que ela recebeu, não é? E eu acho que ela tem toda a razão em dizer que ela foi alvo de muito preconceito no país. A verdade verdadeira é que você pede para o PT respeitar o resultado da eleição de 18, mas o PSDB não respeitou o resultado da eleição de 14. Não é? O Aécio Neves fez campanha explícita pela desestabilização do governo Dilma, pedindo novas eleições. Então, nós estamos falando aqui, assim, tudo bem, vamos conversar sobre o Brasil, mas quem desestabilizou, quem se aliou ao PMDB pelo impeachment, que, na minha opinião, foi outra impeachment por pedalada fiscal, uma coisa que vai entrar para a literatura também, mas tudo bem. Né? Foi porque ela não conseguiu nem o apoio de 1/3 do Congresso, né, presidente? Foi isso. Não teve nada a ver com crime de responsabilidade. Você está fazendo com o crime de responsabilidade mais a falta de apoio político. Não teve. Ou seja, nós estamos falando de um impeachment tão esotérico quanto a condenação do Lula. Né? Então, toda a minha solidariedade à Dilma, né, por tudo que ela sofreu. Agora, mas não na comissão. Agora, nós temos que... o que nós estamos propondo? Desculpa, é que essa fase esgotou, até porque aí eu paro de falar também, é uma tranquilidade para o senhor, eu paro de interromper. Então, agora, eu pediria ao senhor que caminhasse para esses 10 minutos de fala, o senhor pega esse gancho e continua, e eu fico quietinho aqui, só enfeitando o palco a partir de agora. Eu falo 10 minutos agora? Agora mais 10 minutos. Isso. Opa, então, vamos lá. Sozinho, então, eu sem interromper. É mesmo? Se o senhor quiser, interrompa. Mas não... Você é bem-vindo sempre. Obrigado. O que nós estamos falando de meios de comunicação? Uma coisa mais ou menos óbvia. As pessoas, às vezes, não se dão conta do país que a gente vive. A ANJ é a Associação Nacional de Jornais. Entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, ministro Jobim, no Supremo Tribunal Federal, invocando o artigo 222 da Constituição contra os sites mantidos por agências estrangeiras, como é o País Brasil, BBC Brasil, The Intercept Brasil, para ou sair do ar ou vender 70% do capital para brasileiros natos. É dessa imprensa que nós estamos falando. De uma imprensa que acusa todo mundo que quer cumprir a Constituição de ser um possível censor, mas que é a primeira a tomar medidas judiciais para acabar com a concorrência. Uma concorrência, na minha opinião, muito bem-vinda. Ou alguém acha que o País transforma o Brasil numa Venezuela? É disso que nós estamos falando? A BBC coloca em risco a segurança nacional? Eles invocaram, inclusive, a segurança nacional para pedir isso. E ainda falam na ação, curiosamente, em alinhamento do pensamento. Gente, não podia ser mais explícito. Então, nós estamos vivendo uma situação de hipocrisia. Agora, você pega qualquer estado, os mais conhecidos, todo mundo sabe de cor. Maranhão, Alagoas, Bahia, mas poderíamos ir o país inteiro. Uma família controla TV, rádio e o principal jornal do... Hã? São todos aliados do PT. Não estou dizendo. Aliado da Rede Globo, aliado do PT, aliado de todo mundo. Né? Não está... Estamos aqui discutindo isso. Né? Mas é uma família que controla, naquele território, todos os meios de comunicação mais importantes. Isso é proibido em qualquer país civilizado. Isso é proibido nos Estados Unidos, isso é proibido na Inglaterra, isso é proibido na França. São esses os paradigmas que nós estamos utilizando. Qual é o problema? Qual é o problema
da família ACM ter que vender uma rádio. Fica com o jornal e com a TV. Ou ter que vender o jornal. Qual é o problema? Qual é o dispositivo constitucional que está sendo violado? Qual é o princípio que está sendo repudiado do liberalismo, da social-democracia, do que quer que seja? Nós estamos falando de coisas concretas. Qual é o problema de apoiar formas alternativas de organização da comunicação? Nós podemos fomentar mais rádios comunitárias, mais cooperativas de jornalistas, mas qual é o problema? Quem tem medo da pluralidade? Quem tem medo da diversidade? Por quê? Se você acha que você tem o melhor argumento, o melhor a fazer é esgrimar este melhor argumento com alguém que pensa diferente, que vai te fortalecer. Só vai te enfraquecer se o teu argumento não for melhor. Então, como eu venho da universidade, eu tenho um apreço muito grande pelo debate. Eu tenho um apreço muito grande pelo contraditório. Porque é assim que se constrói conhecimento. É com o contraditório que se constrói conhecimento. É dialógica a produção do conhecimento. Com monólogo, com monocultura, a gente não constrói sínteses mais elaboradas, perspectivas mais inovadoras. Então, não vejo nenhum problema em relação a isso. Acho que a gente fica com medinho de enfrentar os debates. Eu sou uma pessoa que eu não tenho isso. Porque, assim, como eu sei que o meu objetivo está em linha com o que de mais moderno se propõe, eu não posso ter medo de debater. Agora, se a Rede Globo entender que isso é uma ameaça à sua hegemonia, ela pode escolher o candidato dela. E provavelmente vai escolher um outro. Mas o meu papel de cidadão é o seguinte, olha, eu não concordo com isso. Eu acho errado essa forma de organizar a comunicação no país. Pode ser que esse argumento seja vencido, mas quem sabe daqui 5, quem sabe daqui 10 anos, ele não seja vencido. Então, o que eu acho é o seguinte, nós estamos vivendo uma situação muito excepcional, muito excepcional. É casuísmo atrás de casuísmo. Eu estou diante aqui de uma pessoa que foi alvo também de casuísmo, quase perdeu a vida e o patrimônio, né, em função de um delator aloprado, que resolveu falar o que queria para sair da condição em que se viu. Então, nós estamos vivendo uma situação em que delator tem fé pública no Brasil. É isso que está acontecendo. Isso está gerando uma instabilidade jurídica tal que nós vamos afastar pessoas honradas, pessoas que querem colaborar com o país, da política. Isso não vai ser bom para o país. Não vai ser bom esse tipo de procedimento. Agora, bom, tem delação premiada. É um negócio novo. Vamos fazer alguns protocolos. Como tem nos países desenvolvidos que têm delação, e não são todos, há uma série de protocolos bastante rígidos. E não é assim, colou. Peguei 30 anos, mas se colar a delação, vem para 5. Se não colar, volta para os 30? Não dá para ser assim. Quer dizer, a gente tem ciência isso, entendeu? Você pegou 15, colaborou, cai para 10. Mentiu, vai para 25. Aí você está falando de coisa que faz sentido. Agora, nós criamos uma anarquia jurídica no país. Ninguém sabe qual vai ser a decisão de amanhã dos tribunais superiores. Não estou falando dos tribunais comuns, não. Estou falando dos superiores. Aí manobras regimentais dentro de tribunais superiores. Para o sorteio cai para um, não cai para outro, para ir para a primeira turma, para ir para a segunda. Como é que é isso? Como é que é isso? Como é que alguém vai jogar? Porque você não está falando de um jogo de futebol, que se o juiz é ladrão, vai ter outra partida, tem outro campeonato. Você está falando da vida das pessoas. Você está falando da reputação das pessoas. O executivo interfere nisso. Então, uma coisa que a gente está prevendo... O que o presidente pode fazer? A gente abriu uma discussão interessante. Por exemplo, os órgãos de controle, os órgãos externos de controle. Na nossa opinião, nós próprios cometemos erros. Nós criamos órgãos de controle para que os pares se fiscalizassem. Isso não funciona.
Isso está lá na teoria weberiana de 100 anos atrás. Você tem que botar um burocrata diferente para controlar o outro. Se você colocar os mesmos para se policiarem, isso vale para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para o Executivo, para o Poder Judiciário. Não funciona corregedorias formadas por membros da própria corporação. O que nós estamos abrindo a discussão? Vamos rever isso? Vamos fazer controle externo sério no Brasil? E não é para aparelhar, não. Vamos botar na lei. Como é que nós vamos conformar os conselhos, as agências, de maneira a impedir a captura? Por exemplo, quer dizer, nós temos que fazer... Mais importante do que saber se o procurador-geral vai ser eleito ou não, é saber quem vai controlar o procurador-geral. Qual é o controle externo que vai ser estabelecido para impedir abuso? E ninguém está falando aqui que é para inibir, como falam, né, a ação vigorosa de combate à corrupção. Não, é para melhorar a atuação de combate à corrupção, inclusive porque os poderes, nenhum poder está imune à corrupção, inclusive o Judiciário e o Ministério Público. Porque é gente. É gente. Algumas pessoas escolhem um caminho, outras se mantêm dentro da legalidade. Então, você precisa de controles externos. Nós abrimos uma discussão sobre mandato para ministro. Por que não? Talvez uma pessoa de 40 anos indicada para o Supremo, ficar até os 75, talvez um mandato de 15 anos, de 12, seja uma coisa benéfica para o país. Mas é uma proposta que nós estamos fazendo para discutir com a sociedade, com o Congresso Nacional. Tem uma disputa dentro do Supremo para transformá-lo em Corte Constitucional. Não colocamos isso no programa, mas achamos um debate importante, porque são milhares de processos que chegam ao Supremo e ele acaba decidindo sobre temas, sobre um varejo que talvez não seja competência do Supremo, às vezes originária do Supremo. Então, eu acho que são discussões de aperfeiçoamento institucional que a gente não deve se negar a fazer. Muito bem. André, eu estou sem o ponto, mas sou eu que encerro, é isso? Então tá. O quê? Ah, não. Então é isso mesmo. Acabou, gente. Acabou. Obrigado, candidato. Foi ótimo. Obrigado.